Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Marlen, é a FASB entrando na sua casa. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante para você, que é a leishmaniose. Veja bem, eu falei com vocês e nós entramos na parasitologia falando sobre os protozoários, né? E em relação aos protozoários, nós trabalhamos a giardíase, trabalhamos as amebas, trabalhamos toxoplasmose, trabalhamos doença de Chagas e agora vamos partir para a leishmaniose. Por que que eu gosto de falar de leishmaniose depois que eu falo de Chagas? Porque as doenças têm algumas coisas a ver em comum e como o nosso público é a biomedicina hoje, então o que que acontece? Acontece de, na hora do diagnóstico, alguns resultados sair falso positivo. Por que esses resultados falso positivo? Exatamente por conta da reação cruzada de leishmaniose com Chagas. E aí, você vai ver aqui comigo, vão acompanhar comigo nesse monitor, pessoal, que através dele você vai perceber que quando a gente falar do agente etiológico da doença, por que que essa doença dá reação cruzada com a doença de Chagas, ok? Vamos lá? Então, a leishmaniose, ela é uma doença tropical e aí nós vamos falar hoje e dar um enfoque do agente etiológico, epidemiologias. Vamos falar sobre via de transmissão, ciclo de vida, né? Patogenia, diagnóstico, tratamento e profilaxia. A leishmaniose, ela é da família Trypanosomidae. Olha lá, ó. Da família Trypanosomidae. E o gênero é o gênero da leishmania. Então, repara comigo, da família Trypanosomidae. Quem também que é da família Trypanosomidae? Chagas, doença de Chagas. E aí, por leishmaniose da família Trypanosomidae, o amartigota e o tripamartigota é muito semelhante ao amartigota, tripamartigota e epimartigota da Chagas. Daí, os anticorpos, o sistema imunológico produz anticorpos muito semelhantes a essas duas doenças. E é onde nós podemos ter a reação falso positivo, que vamos ver essa questão lá nos diagnósticos. Então, pautado nisso aí, nós temos que entender a primeira coisa. Esse cara é da família Trypanosomidae, que é a mesma família do Trypanosoma cruz da doença de Chagas. Então, por isso que doença de Chagas dá reação cruzada com leishmania. É o primeiro pulo do gato que nós temos que entender. Veja bem, pessoal, aqui nós temos no monitor o Trypanosoma, né? Esse Trypanosoma, que é o T. cruz, ele causa doença de Chagas. E o T. cruz brucei causa doença do sono, né? E o Phytomonas, ele é o parasita de plantas. São tudo da mesma família que pode causar reação também falso positivo. Veja bem, pessoal, aqui nós temos o gênero da leishmania, subgênero leishmania aviana e nós possuímos mais de 20 espécies de leishmania. Eu vou colocar a morfologia desse parasita aqui para você ver. Aqui nós temos as duas formas do leishmania. A forma amartigota, ele tem esse formato de esfera, entendeu? Possui uma abertura aqui no seu citoplasma e na membrana celular. E esse cara, ele é intracelular obrigatório.
Para ele poder se multiplicar, ele tem que fazer ciclo dentro de uma célula. E do lado direito aqui do seu visor, você tem aqui o promastigota, entendeu? Esse promastigota, ele tem um formato de um seu corpo, possui um núcleo, entendeu? Ele possui uma estrutura chamada cinetoplasto, núcleo, e além disso ele tem as suas organelas também. Fora isso, ele tem um flagelo, e esse flagelo é responsável pela sua locomoção. Beleza? Vamos passar agora para o próximo slide. Veja bem, pessoal, quando o mosquito, eu vou falar isso lá no ciclo, ele pica, o mosquito lutsomia, pica o paciente, ele libera uma secreção, essa secreção tem reação anticoagulante e ele introduz na corrente sanguínea do paciente o promastigota. Quando ele coloca o promastigota na corrente sanguínea, o promastigota vai, dentro da corrente sanguínea, penetrar numa célula. Vamos supor, um macrófago. Lá dentro, ele vai virar a mastigota, que é essa célula aqui, ó. Então, a mastigota infecta a célula do sistema mononuclear fagocitária, né? Macrófago, neutrófilo, células dendríticas de reprodução. E a reprodução desse cara é uma reprodução binária. Aqui está uma mastigota e ele é a forma da leishmaniose se reproduzir do leishmania. Vamos agora mostrar um vídeo mais completo. Veja bem, aqui nós temos o vetor. Esse vetor é o Lutsumia. É o mosquito Lutsumia. Esse rapaz, ele tem um hábito mais de zona rural. Por isso que o índice de leishmania é muito maior na zona rural do que na zona urbana. E aí ele tem esse hábito. Qual é o hábito? De fazer o repasto sanguíneo. O que seria o repasto sanguíneo? Repasto vem de pasto, de alimentar. Sanguíneo, sangue. É um inseto que tem o hábito de se alimentar de sangue. Por que isso, professor? Por conta da ovoposição. O macho cruza com a fêmea tem que fazer essa ovoposição e aí tem um gasto de energia muito grande. Com isso, só o alimento de néctar não é o suficiente. Tem que fazer o alimento do sangue. E quando ela sai para procurar um alimento mais consistente, aí ela procura animais de sangue quente e seres humanos. E aí é onde pica animais como cachorro, tatu, raposa, teu, paca. E aí você também pode adquirir essa leishmaniose através da picada no ser humano. Você pode perguntar assim, professor, mas além da picada desse mosquito, eu posso pegar leishmaniose através da alimentação? Você pode pegar leishmaniose através da alimentação. Como? Ingerindo carne de teu, tatu, capivara, paca mal passada. Aí você vai estar ingerindo o leishmania na forma promastigota, o amastigota, e aí você vai pegar essa doença também. Pessoal, nós estamos vendo no visor aqui, surgiu uma pergunta interessante. A pergunta foi o seguinte: se eu for picado por esse mosquito, lutsomia, toda vez que esse mosquito não tem o protozoário da leishmania, eu pego essa doença? Não. Você só vai pegar essa doença se você for picado pelo mosquito e o mosquito estiver contaminado. Da mesma forma, o Aedes aegypti, para febre amarela e para dengue. Exemplo, eu mesmo já fui picado pelo mosquito da dengue. E graças a Deus eu nunca tive dengue. Por quê? Aquele mosquito ela era virgem.
Porque o mosquito não tinha a carga viral nele, ele não era infectado ainda. E você sabe, como eu disse na aula para o pessoal da microbiologia geral, que a dengue ela tem 4 tipos de vírus, DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. Então tá aí a resposta da a nossa aluna, ok? Vamos passar para frente agora. Veja bem, aqui nós temos o mosquito. E o mosquito ele tem um ciclo, né? E esse ciclo vai do mosquito fêmea, ele tem a ovoposição, ele bota um ovo, né? Esse ovo vai eclodir e vai formar as larvas de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto estágio, até chegar na posição chamada pupa. Uma vez que chega até essa posição, isso pode demorar alguns dias e semana, né? Depois que o mosquito vira um adulto, ele varia até 30 dias de vida. Ele tem aproximadamente 30 dias de vida. O ovo, até a fase adulta, gasta de 4 a 7 semanas, ok? De sair de larvas e pupa. O habitat tem que ser úmido, quente e o lugar tem que ter bastante nutrientes, entendeu? Difícil encontrar em locais de desova, larvas e pupa é de difícil controle. Ela é mais difícil do que da dengue. Por quê? Porque ele é de hábito de zona rural, ele bota os ovos tipo uma groméria, entendeu? Ele bota os ovos dentro de determinadas plantas que tem recipiente, difícil acesso. Lembrar que o mosquito fêmea ela tem um hábito e o instinto materno. Ela vai botar os ovos num lugar seguro, onde o predador não vai deteriorar esses ovos e ela vai poder procriar ali os seus filhotes. E aqui nós temos um vídeo onde fala uma imagem onde fala onde os vetores, que é o mosquito, gosta de quê? Habitat, pessoal, silvestre, peridomiciliar. É aquela pessoa que mora na zona rural, na fazenda, nos municípios, nos lugares pequenos. Entendeu? Ele faz isso também nos lixos, nos escombros, rachaduras externas de habitação, solos úmidos, né? Matas, floresta, casca de árvores, tocas de animais silvestres. Galera, agora que eu vou mostrar para vocês a transformação de amastigota em promastigota no inseto. Então, as alterações do microambiente do fagolissomo ao intestino do inseto. Cresce aproximadamente umas 5 vezes, desenvolve flagelo 1 a 2 vezes o tamanho, né? E passa a expressar GP63 e LPG majoritária. O que seria isso? Esse cara aqui, ele vai transformar nesse aqui. Então, Marley, tira a dúvida minha. Esse parasita, ele multiplica de que forma? Amastigota é a forma que ele vai se multiplicar dentro da célula. E ele infecta em que forma? Promastigota. Então, a mastigota vira promastigota? Sim. Então, nós vamos ter aqui, ó, esse cara aqui vai transformar nesse e desenvolver flagelo, entendeu? Ele vai deixar de ser esférico, ganhar um corpo longitudinal e fazer o flagelo. Por que ele ganha esse corpo de promastigota? Para ele infectar, para ele movimentar, para ele andar. Flagelo no mundo da parasitologia é para causar movimento. É como se fosse uma ameba que tem os pseudópodes, né? Que promove uma estrutura locomotora para o desenvolvimento, né? De peres de adesão lá na ameba. E aqui nós vamos ter o flagelo para movimentação. Assim como os espermatozoides também têm cauda. Tem o hábito de movimentar.
Pessoal, vou mostrar para vocês agora o ciclo desse parasita dentro do mosquito. Vamos lá, ó. O mosquito, os caras põe na cabeça sua que ele é virgem. Ele nunca foi contaminado com nada. Aí ele tá lá na zona rural. Aí ele viu um tatu, uma capivara, uma raposa. Esse cara tá com fome. Ele vai lá e pica esse animal. Quando ele pica esse animal, ele libera aqui ao mosquito uma lanceta. Essa lanceta penetra no epitélio da pele do animal de sangue quente. Quando a lanceta penetra nessa pele desse animal, lembra que esses animais têm uma pele muito mais grosseira do que o ser humano, né? Então a lanceta desce, ele quase não se sente incomodado. Ele vai continuar lá normal. E aí o mosquito deita e rola. Ele vai penetrar essa lanceta dentro do epitélio e vai ganhar a corrente sanguínea e começa a fazer a sucção. Ele vai chupar o sangue, principalmente a parte líquida chamada linfa. Só que quando ele está chupando esse sangue, ele está liberando uma saliva neste lugar que tem a função de anticoagulante. O que seria essa função de anticoagulante? Porque quando você tem um machucado, uma abertura, uma porta de entrada, o sistema hematológico ele já manda uma agregação plaquetária lá para fazer a hemostasia primária, para parar o sangramento. Você já viu quando você recebe uma furadinha de agulha, de espinho, sai um pouquinho de sangue depois para? Por quê? Porque ali aconteceu a hemostasia primária. Plaquetas e fibrinas migraram para lá e formaram o tampão plaquetário, que com isso formou a hemostasia primária. Só que esse cara aqui ele tem um anticoagulante na corrente sanguínea. O anticoagulante inibe a adesão plaquetária, inibe a via intrínseca e a via extrínseca. Aí não tem como coagular. E aí é como se ele estivesse chupando um suco de laranja de canudinho, o sangue da pessoa. E ele vai chupando. Só que num determinado momento, ele regurgita. O que ele regurgita? Ele volta a secreção que ele está sugando para dentro da lanceta. E nessa regurgitação, ele envia o promastigota. Entendeu? Ele envia o promastigota que está aqui ó, dentro da ampola digestiva para a parte da saliva, para a parte bucal. Esse promastigota vem para cá e aí cai na corrente sanguínea e infecta essa célula aqui chamada macrófago. Uma vez que ele vai infectar esse macrófago, lembrar que ele está infectando o macrófago do tatu, ou do próprio ser humano que ele está lá picando, ou da própria raposa. Então ele infecta esse macrófago. E quando ele também suga o sangue de uma pessoa, de um animal que está contaminado, o macrófago que está dentro da célula sanguínea entra dentro dele. Esse macrófago vai multiplicar, transformar em promastigota. E aí você vai ter uma multiplicação do promastigota dentro dele. Entrou a mastigota. Lá dentro a mastigota se caiu lá dentro, entra dentro da célula, se multiplica e aí quando sai já transforma em promastigota e aí sai dessa célula. Então vamos lá que eu deixei essa parte aqui meio... Vamos lá. O amastigota está dentro da célula, dentro do mosquito. E aí quando ele multiplicou, encheu a célula, ele transforma em promastigota. E aí libera uma quantidade enorme dentro da ampola digestiva do mosquito. Por isso que o monitor fala que é uma multiplicação de promastigota ali. Metaciclo. Entendeu? E aí
Depois, quando infecta um promastigota, aí lá dentro, entra dentro da célula, aí vira de novo a mastigota, dentro da célula ele multiplica. Então vamos lá para vocês não confundirem. Imagina que aqui é uma célula, o promastigota entra aqui, transformou em amartigota, multiplicou, transforma de novo em pró e aí sai. Tem hora que ele não transforma em pró e sai como amartigota, e na corrente sanguínea o amartigota transforma em pró-martigota. Professor Marlin, então ele pode transformar dentro da célula e fora da célula? Pode transformar dentro da célula e fora da célula. Galera, agora nós vamos começar a dar uma aprofundada mesmo na clínica. Eu sei que vocês estão na parasito básico, mas vamos dar uma aprofundada na clínica. Veja bem, aqui essa imagem que eu vou mostrar para vocês é uma imagem de quando promastigota infecta a célula do macrófago. Entendeu? Presta atenção aqui. Essa fagocitose do macrófago vai demorar de 5 a 6 minutos. Vai depender da ativação da célula. Onde você vai ter o promastigota no vacúolo da célula. Olha que aqui nós temos o promastigota. Aí o que vai acontecer? O macrófago vai vir fagocitar, englobar. Quando ele engloba, o que vai acontecer? Esse amastigota, esse promastigota aqui, ele foi englobado pelo macrófago. Aí o macrófago, uma célula mãe, transformou 4 horas depois numa célula filha. Entendeu? Essa célula filha está tendo o parasita dentro dela, só que esse parasita já não está mais na forma promastigota, ele está na forma amastigota. O cara já encontrou a célula que ele gosta, que favorece a sua multiplicação, ele deixou de ser promastigota, transformou em vários pedaços de amastigota e agora começa a desenvolver e vai se multiplicando. E essa multiplicação, exemplo, entrou um, tem hora que sai 50, sai 100. Então eu queria falar uma coisa aqui para você, que talvez você vai assustar, mas é verdade. O cidadão, quanto mais ele tem uma resposta imunológica clássica, boa, mais o leishmania rebenta com ele. Mais a doença agride ele. Por quê? Vamos supor que o mosquito picou aqui a asa do nariz do cidadão. Quando o mosquito pica aí, a célula de defesa vai migrar para cá para combater esse protozoário. Quando migra para cá para combater, alguns combate, fagocita e destrói. Outros não. E aí o que vai acontecer? Essas células de defesa que vão vir para cá, neutrófico, macrófago, para tentar combater, o protozoário entra dentro dela e faz dela como se fosse um ônibus, um transporte. E aí vai se multiplicando dentro dela, sai dela, entra em outra célula e vão se multiplicando, e aí mediadores inflamatórios, imunológicos, tornam a migrar para cá, e outros vêm virgem, outros não, outros vêm superlotados, parecendo aqueles ônibus que saem das comunidades, no Rio de Janeiro, que vai para Copacabana, para a praia, eles vão lotado. Então, vem macrófago para cá, superlotado, de quem? De promastigota, de amartigota. Aí você fala, mas misericórdia, vai combater e ele traz ainda mais parasita, aí a lesão vai aumentando. Aí o sistema inflamatório vai aumentando mais. Aí o processo infeccioso vai aumentando mais. E aí as patologias vão ficando cada dia pior e mais feia. Nós vamos ver agora nos slides. Aqui, ó, veja bem, aqui é uma célula no Leishman, numa célula sanguínea, né? Num esfregar sanguíneo.
E aqui nós temos uma célula que é o macrófago. O que eu falei com você? Lembra do ônibus lotado? Imagina um lugar que está tendo uma briga, uma confusão, chamou a polícia. Eu nunca vi isso aqui na nossa região, mas lá em Minas Gerais, as polícias lá andam de micro-ônibus. Imagina você esperar a polícia vir para resolver o problema e a polícia chegar num micro-ônibus cheio de ladrão, cheio de marginal. Aí você fala, mas rapaz, eu tô chamando a polícia para resolver esse problema aqui. Eles chegam com mais gente, vai o quê? Melhorar a situação ou piorar? Claro que vai piorar. Aqui, ó, o macrófago, aqui está o núcleo dele, aqui está o citoplasma. E olha o tanto de amastigota dentro dessa célula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Só uma célula está levando 14. Vocês entenderam aqui? Então, por isso que eu quis mostrar esse slide, para vocês terem um entendimento claro. Pessoal, veja bem. Essa cena aqui é como se você... É tão raro que é como se uma pessoa acertar na cena. Alguém acerta na cena assim todo dia, quando quer? Não. Uma vez na vida, outra na morte. E muitas vezes morre sem acertar. Isso aqui é um macrófago liberando células do amartigota. Liberando esse protozoário aqui, ó, na forma amartigota. A membrana dele foi rompida e agora ele está liberando. Cada martigota dessa depois vai transformar em um pró-martigota que vai infectar, depois transforma em vários, entendeu? Ó, o rodapé falando aí, a martigota liberado pode se infectar novas células, né? A diferença não tem GP63, algumas espécies não tem LPG, mecanismo diferente de adesão, né? Agora, mecanismo de escape do sistema imune. O sistema imune vai ter que entrar efetivo na fagocitose silenciosa via receptores de complemento, né? GP63 inativo. A redução de MHC, vocês vão entender isso melhor quando vocês estiverem lá em imunoclínica, né? Vocês vão ver que são muita coisa que eu estou te falando aqui é da via alternativa, né? Não é da via, mas misturado um pouco com a via clássica, mas a via alternativa. Aí vocês vão ter o uso lá, sistema imunológico de interleucina 2, né? Redução de interleucina 1, interfero, né? Vocês vão ter interferogama, vocês vão ter essas influências. E aí nós temos principalmente a leishmania visceral, que alguns pacientes podem estar em imunossupressão, o aumento de interleucina 10, né? TGF-B e redução de interleucina 12 com interferogama. E aí nós vamos ter apoptose e mimetismo apóptico. O que seria isso? Esse mimetismo apóptico, aqui ó, nós temos aqui a apoptose de pró-martigota. Imagina que a célula do amartigota, e aí nós temos aqui a célula fagocitária. Quando eles recebem o sinal, o que vai acontecer? Essa célula vem, envolve o protozoário, aos receptores se ligando aqui aos antígenos, e eles vão abraçar, englobar para as organelas, principalmente como o lisossomo, destruir e liberar toxina e acabar com esse protozoário. Entendeu? É uma forma de uma resposta imunológica, é uma forma de fagocitose, englobar, destruir esse micro-organismo. Veja bem, galera, aqui nós temos o ciclo do mosquito no ser humano. Aqui está o mosquito, aqui está o ser humano. Vamos lá. Uma vez que esse mosquito ele pica o ser humano, como eu falei, o reparto sanguíneo, ele introduz a lanceta, atravessa o epitélio, libera secreção através da saliva anticoagulante, não deixa acontecer o trampão plaquetário, o sangue fica diluído ali, ele suga, vai se alimentando como se tivesse um canudinho, mas num determinado momento ele regurgita, ele vomita, e aí ele lança na corrente sanguínea o pró
pró-mastigota. O pró-mastigota vai cair na corrente sanguínea, entrar dentro do macrófago. Dentro do macrófago, o pró-mastigota vai transformar em amartigota e se multiplicar. Uma vez que ele transforma em amartigota e multiplica, ele volta de novo aqui, ó, ele picando uma outra pessoa. Aí vamos supor que ele sai e pica agora uma raposa. Lá no meio do mato, essa raposa, coitada, é virgem, não tem doença nenhuma. E esse mosquito picou ela. Ele pica ela, aí ele libera macrófago dentro da corrente sanguínea, entendeu? E esse macrófago libera a amartigota, o amartigota vai transformar em pró-mastigota e o pró-mastigota vai desenvolver o ciclo dentro do animal. Ok? O que eu faço? Aquele modelo de aula de cursinho, para o aluno não ficar doido. Picou, libera, vamos supor, o pró-mastigota. Pró-mastigota, para se multiplicar, transforma em amartigota. Amartigota multiplica e depois transforma em pró. Então, pró, amartigota, pró de novo. Ok? Veja bem, galera, aqui eu coloquei para vocês um modelo de reservatório. Então, você pode ter aqui, ó, os roedores silvestres, né? Principalmente cães e os equinos, né? Mas você tem raposa, você tem tatu, você tem tamanduá, você tem teú, beleza? Então, uma das coisas que a gente tem que entender é essa questão dos reservatórios. E esses reservatórios, você tem essas doenças no